No caso do mol, a unidade de grandeza fundamental do SI, do Sistema Internacional. No caso, o mol, ele é a unidade padrão do Sistema Internacional para a quantidade de matéria. Sempre que você quiser quantificar quantidade de matéria, é o mol que a gente utiliza. E mol, a utilidade principal do mol é a equiparação entre grandezas diferentes. Por quê? Qual é a limitação de comparação entre grandezas? Eu só posso comparar grama com grama, metro com metro, metro quadrado com metro quadrado, metro cúbico com metro cúbico. A comparação de grandezas, ou eu só posso quantificar quem tem mais distância, mais área, mais volume, quando eu comparo unidades de mesma grandeza. O mol, ele permite a comparação de algumas grandezas diferentes entre si, tá? E um mol, primeira comparação, mol significa essa quantidade aqui de partículas, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23. Um mol de qualquer coisa, vamos dizer assim, ou de qualquer substância, vai ter 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, prótons, nêutrons e assim por diante. Beleza? Esse é o ponto. Então, primeiro comparativo, mol significa essa quantidade aqui. Então, se alguém tiver 1 mol de reais, por exemplo, vai ter isso tudo aqui de reais. Lembrando que 10 a 23 significa 23 zeros. É bastante zero. Só que nos cálculos de química, a gente não utiliza isso daqui imediatamente. Esse 0,22 aqui, como é bastante pequeno comparado a 6, a gente utiliza na prática 6 vezes 10 a 23, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui já fiz a análise em relação à quantidade. Mol e constante de Avogadro. Não, isso aqui é tranquilo. No caso aqui, a ideia de massa, comparar mol com massa, é que o elemento químico utilizado foi o carbono, na sua versão 12. Então, a partir do carbono 12, é que foi tirado a unidade de massa atômica. Basicamente. Então, na prática, quando você quiser usar a unidade de massa atômica, você vai pegar 1/12 do carbono 12. A ideia da massa é porque mol pode ser equiparada à massa. Certo? Então, vamos levar isso em consideração. Então, aqui só está explicando a origem da unidade de massa atômica. Outra coisa. Esse número é chamado de número de Avogadro, por causa do cientista italiano Amadeo Avogadro, que ele propôs que nas mesmas condições de temperatura e pressão, volumes iguais de gases apresentam o mesmo número de moléculas. Então, essa constante de Avogadro aqui, ele utilizou calculando com gases. Aqui ele colocou todos os algarismos significativos, né? É um número bem quebrado. Então, na prática, foi a partir dos gases que ele tirou que 1 mol tem esse valor. Não vai precisar fazer um demonstrativo, mas vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Então, vamos lá. Cálculos com mol é o seguinte. Primeira coisa, massa atômica normalmente é dada em U, ou uma unidade de massa atômica. Tá? E ela encontra na tabela periódica. Então, a massa dos elementos químicos, massa do cálcio, massa do hidrogênio, tudo na tabela periódica. Tá? Então, para essa matéria aqui, é recomendável
que ou a questão dê a massa atômica para vocês, ou vocês têm uma tabela periódica para consulta. Eu até já deixei com vocês há um tempo um link, né, com uma tabela periódica com as massas atômicas, né, que é a parte mais útil dela. Então, por exemplo, um átomo de sódio não é 23 gramas, é 23 U, tá? Tem um erro aqui no artigo. Por quê? Um átomo só não é em grama que é dada a conta, é dado em U. Mas se eu tiver 1 mol de sódio, aí sim são 23 gramas. O que eu quero dizer com isso? Que mol, para eu equiparar mol com massa, o mol ele é equiparado a grama. Se eu tiver quilograma, eu vou ter quilomol. Ou seja, 1.000 gramas. Ou seja, se eu tiver 23.000 gramas, eu vou ter 1.000 mol de sódio. É o que eu quero dizer. E 1 mol de sódio é equivalente a 602 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Então dá para fazer por fórmula ou dá para fazer por regras de 3. Aí fica a gosto da pessoa. Aqui o artigo está privilegiando regra de 3. Então, dá para fazer uma tripla comparação. Por exemplo, qual é a massa contida em 2,5 mol de sódio? Então, ele não está comparando quantidade de átomos. É só quem? Mol e massa. Aí 1 mol vai ter 23 gramas. 2 mols e meio vai ter X. Você vai reparar que 1 mol vai ter 20... que na hora de multiplicar cruzado, para achar o valor de X vai ser uma multiplicação. Todas as vezes que você tiver a quantidade de mol e precisar de outra informação, seja massa, seja quantidade de partículas, é uma multiplicação no final. Então, se eu tenho mol e quero ir para massa, é só fazer mol vezes massa, que aqui no caso é 2,5 vezes 23, dá 57,5. Agora, o contrário. Quantos mols existem em 30 gramas de sódio? Aí você vai fazer a regra de 3. 1 mol de sódio vai ter a massa da tabela periódica dele em gramas. Na tabela periódica, o sódio tem 23 gramas. E X vai estar para 30. Repara que no caso vai ficar 1 vezes 30, 30, e X vezes 23, 23x. Tem que passar dividindo. Então, toda vez que você quiser saber quantos mols existem, você vai precisar fazer o quê? Divisão. Vai dar 1,3 mol de Na. Terceira, qual é a quantidade de matéria existente em 50 gramas de sódio? Cuidado com isso aqui. Quantidade de matéria, como eu falei no começo desse artigo aqui, quantidade de matéria é o equivalente a mol. Tá? Na química, embora a gente aprenda lá no começo em ciências que quantidade de matéria a gente traduz como massa, e isso não é falso, não é incorreto, o mol ele também se traduz em massa. A primeira comparativa de mol é com massa, inclusive. Tá? Então, e mol é utilizado para quantificar matéria, porque dá para comparar volume com massa também. Dá para fazer com volume também, volume de gás. Então, cuidado com isso, tá? Quantidade de matéria é o mesmo que mol. Então, veja que ele colocou em partículas. Bom, eu posso considerar até o erro do artigo, porque quantidade de matéria deveria trazer para mol. Mas, enfim, aqui deveria estar a quantidade de moléculas ou de átomos, né? Na realidade. Então, se a pergunta for qual é a quantidade de átomos de sódio, aí vamos lembrar da comparação. 1 mol de sódio vai ter isso aqui de átomos. Aí você faz a comparação direta com os átomos. E 1 mol de sódio tem 23 gramas. Então, se 23 gramas de sódio tem 1 mol, e isso aqui de átomos de sódio também tem 1 mol, eu posso dizer que 23 gramas é comparável a isso aqui. E aí 50 gramas vai dar X.
Nesse caso, vai dar 50 vezes esse valor e dividir por 23. Então, x vai ser esse valor aqui. 13,09 vezes 10 elevado a 23. Ou 1,309 vezes 10 a 24, tá? A depender da notação científica. Se tiver questão de marcar, por exemplo. Então, mol e massa, ou mol e número de átomos, é dessa forma. Só que tem que tomar cuidado com a massa molar. Quando você fizer mol e massa, a massa molar ela é importante aqui. Por quê? Primeiro que ela é medida em gramas por mol, por isso que eu comentei que a massa atômica não pode ser em grama. Massa atômica é massa de um átomo só, é dado em U. E a massa molar, essa sim é gramas por mol. Por quê? É daqui que a gente tira ó, que o mol ele equivale a grama, quando a gente vai fazer a transposição de uma unidade para outra, de mol para massa, por exemplo. Então, para a gente poder fazer o cálculo de mol, no caso aqui, o sódio é uma substância simples. Substância simples é só pegar o valor da tabela periódica para fazer essa regrinha de 3 aqui. Ó. É tranquilo. A diferença... Só um instantinho. Então, aqui, no caso, para armar a regra de 3 para fazer os cálculos, 1 mol da substância vai ter a massa em gramas. Se for substância simples, é só pegar a massa da tabela periódica. E também é equivalente a 6 vezes 10 a 23. Só que se a substância for composta, nessa massa molar aqui, por exemplo, água, H2O. Na regra de 3, vai precisar colocar o que lá dentro? A massa de todos os átomos. Então, tem que calcular o MM, ou massa molar, antes. Então, no caso do oxigênio, tem um átomo. E no caso do hidrogênio aqui, são 2. Depois você vai pegar uma tabela periódica, que o oxigênio vale 16U, aqui, ó, U, porque cada átomo de oxigênio vale 16. E o hidrogênio também vale 1, nesse caso. Depois você vai multiplicar. É só multiplicar quantidade vezes massa. Então, no caso do oxigênio, tem um total de 16. E no caso do hidrogênio, tem um total de 2. E depois você vai somar. Para fazer a massa molecular ou massa molar, é esse procedimento, tá? É só você pegar hidrogênio, a massa dele é 1. 1 vezes 2, 2. Oxigênio, a massa dele é 16 e só tem 1. 16 vezes 1, 16. E depois soma. Então, a água tem 18U. Então, uma molécula de água tem 18U. E 1 mol de água tem 18 gramas. Então, tem que tomar cuidado na hora de falar e escrever. Se eu tenho uma molécula, resposta em U. Se eu tenho um átomo, resposta em U. Se eu tenho 1 mol, é o mesmo número, só que em grama. 18 gramas. Tá? Como está aqui, ó, a massa molecular da água é 18U, porque é a massa de uma molécula de água, e a massa molar é 18 gramas por mol. Por que dá essa diferença? Porque 1 mol tem isso tudo aqui. 1 mol de água tem isso aqui de moléculas de água. Por isso que a unidade é diferente. Bom, e agora comparando. Qual a relação entre mol e massa? Bom, primeiro passo, fazer a massa molar da água, que é 18. Então, 1 mol de água tem 18 gramas. Se são 3 mols, é 3 vezes 18. 54 gramas. Mesma coisa aqui. Quantos mols existem em 80 gramas de água? Aqui, no caso, está perguntando mol. Sempre que perguntar mol, é uma divisão. Se o mol tem 18 gramas e x está para 80, x vai ser 80 sobre 18. É só arrumar a regra de 3, fica tranquilo. Nesse caso aqui vai dar uma dízima periódica, né? 4,4 infinito, então é direto. Isso aqui é 40 sobre 9, né? Então, direto.
Terceiro, quantidade de matéria, ó, de novo, aqui eu já considero que tem um... Isso aqui já dá uma falha de entendimento, porque normalmente quantidade de matéria a gente associa a mol. Aqui poderia ter quantidade de moléculas, no caso. Já que a água não é um átomo, a água é uma molécula, no caso, aqui poderia perguntar qual a quantidade de molécula em 20 gramas de água. Então, aqui está comparando diretamente massa com moléculas, na real. Então, é só lembrar, 1 mol de água tem 18 gramas. Coloco 18 gramas aqui. E 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 a 23. Já arrumou a primeira linha. Na segunda linha fica 20 gramas e x. É só multiplicar. Só multiplicar 20 vezes isso tudo e vai dividir por 18. Você vai encontrar 6,69 vezes 10 a 23. Então, daqui a gente tira que mol se relaciona com massa e mol se relaciona com quantidade de átomos ou moléculas. Só que mol também se relaciona com volume, por causa dos estudos de Avogadro. Nos estudos dele, nas CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Que condições são essas? 273 Kelvin, que é mais conhecido para nós como 0 graus Celsius. Sim, para ele, 0 graus Celsius é condições normais. E a pressão atmosférica ao nível do mar, que é 1 atmosfera. Sempre que um gás estiver nessas duas condições, o volume de 1 mol de gás é 22,4 litros. Sempre. Então, quando a gente estiver lidando com gases, ainda, além dessa relação de mol e massa, e mol e número de átomos, ainda vai existir mol com volume. Então, 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros. Então, por exemplo, se eu for falar de hidrogênio, 1 mol de hidrogênio vai ter, para volume, 22,4 litros, para grama, 2 gramas, porque H2 é 1 vezes 2, vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Então, eu tenho 4 informações, ó, mol, volume, massa e molécula. Aí, como é que eu vou arrumar uma regra de 3? Se ele quiser fazer de mol para volume, aí se eu tiver 5 mols, é 5 vezes esse valor. Se eu quiser fazer de mol para massa, eu tenho 10 mols, é 10 vezes 2 gramas. Se eu quiser 15 mol e passar para moléculas, é 15 vezes esse valor que está aqui em moléculas, 6 vezes 10 a 23. Oxigênio, por exemplo. 1 mol de oxigênio para gás, perdão, para volume de gás, oxigênio é um gás. 1 mol dele nessas condições tem 22,4 litros. Em gramas dá 32. Por quê? Porque o oxigênio na tabela periódica tem 16. E esse gás só tem 2 átomos iguais. É uma substância simples. Então, vai ficar 16 vezes 2, 32. E 1 mol de gás e 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se eu tiver 2 mols, eu vou duplicar todos os outros valores. Se eu tiver meio mol é dividir por 2. Vou dividir todos os valores por 2. Então, o que eu fizer com a quantidade de mol, multiplicar por 2, dividir por 2, vezes 10, dividir por 10, vai acontecer a mesma coisa proporcionalmente nessas constantes aqui. Tá? E o contrário também. Se eu tiver 3,2 gramas, quer dizer que eu estou dividindo a massa molar por 10. Então, todos os outros vão ser divididos por 10. Tá? Então, beleza. Então, é isso que significa mol, tá? Então, mol significa o quê? Transformar direto para massa, usando tabela periódica, transformar para átomos, utilizando a constante de Avogadro, e transportar para gases, para volume gasoso, quando a pergunta pedir e quando se tratar de um gás. Tá? Então, isso aqui vai encerrar
a explicação de Moll.